Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da 9ª semana do tempo comum. O evangelho para nossa reflexão encontra-se em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 ao 17. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, ele traz um alerta muito importante para nós. Vocês perceberam que os homens que foram até Jesus para tentar apanhar em falso, em alguma palavra, e passar a ter argumentos para condená-lo, eles não se aproximaram para confrontar Jesus. Eles chegaram elogiando Jesus. Palavras doces, palavras mansas, até mesmo para que Jesus não percebesse a malícia que eles traziam no coração e nas palavras. Mas Jesus consegue, de fato, captar a má intenção daqueles homens e, com a sua sabedoria, ele vai desarticulá-los. Quando eu digo a vocês que o evangelho de hoje nos traz um alerta, é justamente para que a gente tenha cuidado com essas pessoas que chegam muito de mansinho na vida da gente, falando com uma voz suave, uma voz doce, tecendo muitos elogios. Olha, gente, cuidado, cuidado. Nem sempre as pessoas de palavras doces têm doçura na sua alma e no seu coração. Muitas vezes, aqueles que se aproximam da gente com tamanha suavidade vai trazer tempestades para o nosso lado. Porque aquela aparência dócil, na verdade, é uma casca, por que não dizer uma máscara, que esconde por detrás um lobo feroz que quer nos devorar. Então nós devemos ter muita astúcia, ao mesmo tempo que muita prudência e sabedoria para discernir o que está por detrás das palavras que as pessoas nos dirigem. Nem sempre o tom da voz revela o verdadeiro teor da mensagem. Compreenderam? Não se renda a ninguém pela doçura da voz. Não abra a guarda para aqueles que somente tecem elogios. Já vi muita gente dar com burro na água. Então, tenha mais atenção e não seja tão ingênuo
Por outro lado, vem o questionamento: devemos ou não pagar imposto a César? Jesus sabia que o imposto era de fato o instrumento da maldade utilizado pelos romanos para oprimir os judeus. Mas ele sabia que se ele dissesse que as pessoas não deveriam pagar o imposto, ele acabaria confrontando-se com o império e entrando numa grande enrascada, porque aí sim eles teriam argumento o bastante para fazer com que Roma se voltasse contra Jesus Cristo. Então Jesus, é aí que nós temos que aprender com a sua sabedoria. Ele pergunta com que o imposto é pago, eles respondem com moedas, ele pede uma moeda e pergunta de quem é aquela inscrição, aquela face na moeda. De César, respondem eles. Então Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus nos mostra que a dignidade do ser humano, a felicidade, a realização não se compra. É uma conquista. O dinheiro nem sempre é o melhor instrumento para nos fazer chegar à felicidade. Quando ele diz dai a César o que é de César, ele diz para a gente entregar ao mundo o que é do mundo. Quando ele diz dai a Deus o que é de Deus, é porque ele quer as tuas boas obras. Dai a Deus o teu coração e ele o preencherá de amor. Pois o coração que foi entregue a Deus nunca conseguirá oprimir o seu irmão. O coração opressor é o coração que desconhece a Deus. Porque o coração que conhece a Deus, ele não comunga com a opressão, porque ele é libertador. O amor liberta. O amor cura, o amor santifica e salva muitas vidas. Porque muitas vezes nos achamos bons cristãos porque oferecemos grandes quantias para a igreja. Mas o que adianta eu oferecer um dízimo gordo se o meu coração, se os meus atos, se os meus pensamentos, se as minhas palavras estão dissoando da palavra de Deus, estão sendo contraditórios, então não adianta. O que agrada a Deus não é o que temos e por isso damos. O que agrada a Deus é a humildade e o amor presente no coração de cada pessoa. Porque muitas vezes aquilo que damos de material é o que está sobrando na nossa mesa. E para Deus, a gente não dá a sobra, a gente dá tudo. Tudo que temos de melhor. Então a oferta que mais agrada a Deus não é aquela que sai da minha conta bancária, mas é aquela que com sinceridade sai do fundo da minha alma, do meu coração. Não levaremos os bens materiais para Deus. E não são esses bens que vão me assegurar a salvação.
Levaremos para Deus a vida que vivemos. E o bem que praticamos será conquistador de salvação. Pratique o bem. Viva o amor. Porque é isso que devemos dar a Deus. Será que a minha vida, o jeito com que eu tenho de fato vivido, tem sido a melhor oferta para Deus? Fica aqui a pergunta para você refletir ao longo do seu dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço apertado e fiquem com Deus.